Por que você se sente invisível quando entra em uma sala? Por que suas palavras não têm peso? Por que as pessoas te ignoram, te interrompem e simplesmente esquecem que você existe? Deixa eu te contar uma verdade brutal. Você não é ignorado por acaso. Você é ignorado porque age como alguém que pode ser ignorado. Você sorri demais. Você explica demais. Você se esforça demais para ser aceito. E quanto mais você tenta ser notado, mais você se torna descartável. Você já reparou naquelas pessoas que entram em qualquer ambiente e todos param para olhar? Elas não gritam. Elas não se exibem, mas existe algo nelas, uma aura. Um magnetismo perturbador que força respeito. Essas pessoas não precisam provar nada. Elas simplesmente são intocáveis e você ainda está mendigando atenção. Mas ser socialmente intocável não é um dom. É uma escolha. Uma escolha cruel porque exige que você mate quem você é hoje. Exige que você abandone a necessidade de aprovação, a gentileza covarde, a vulnerabilidade performática. Maquiavel já sabia. É melhor ser temido do que amado, porque o amor se rompe sempre que convém. Mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca te abandona. Nos próximos minutos, eu vou te revelar 5 segredos que vão transformar você de invisível para intocável. 5 princípios cruéis, que pessoas comuns nunca vão aceitar, mas que homens e mulheres de poder aplicam todos os dias. No final, você vai ter que escolher: continuar sendo esquecível ou se tornar inesquecível. Agora eu quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Eu sou socialmente intocável, porque se você não consegue nem declarar isso agora, você já perdeu. Mas se você tem coragem, então vamos começar. Segredo número 1. A crueldade da indiferença seletiva. Você quer saber qual é o maior erro que as pessoas cometem ao tentar construir presença social? Elas acham que precisam estar disponíveis para todo mundo. Respondem todas as mensagens em segundos. Dizem sim para todo convite. E aí se perguntam por que ninguém as valoriza. Aqui está a verdade que vai doer. Quanto mais disponível você é, menos valioso você se torna. Quanto mais você responde, menos você importa. Porque valor social não se constrói com presença, se constrói com ausência estratégica. Pensa comigo. Quando alguém responde sua mensagem na hora, o que você sente? Alívio? Talvez. Mas respeito? Fascínio? Nada. Agora imagina aquela pessoa que demora horas para responder. Aquela que você nunca sabe se vai aparecer. O que você sente? Curiosidade, tensão, valor percebido. Porque tudo que é escasso é desejado, e tudo que é abundante é descartado. Maquiavel entendia isso. Os homens são tão simples e obedecem tanto às necessidades do momento que aquele que engana sempre encontrará quem se deixe enganar. Ele não estava falando de mentira, estava falando de percepção. Se você se comporta como alguém comum, será tratado como comum. Mas se você age como alguém raro, será perseguido como tesouro. Indiferença seletiva não é ser grosseiro, não é ignorar todo mundo. Isso é infantilidade. Indiferença seletiva é escolher conscientemente onde você coloca sua atenção. É entender que sua energia, seu tempo, sua presença são os recursos mais valiosos que você tem. E recursos valiosos não são desperdiçados. Exemplos práticos. Alguém te manda uma mensagem que não é urgente? Você espera, não por manipulação barata, mas porque você está ocupado construindo algo maior. Alguém te convida para um evento medíocre? Você simplesmente diz, não vai dar, sem explicações, sem justificativas, porque homens e mulheres de poder não pedem permissão para proteger seu tempo. Quando você está em um grupo e alguém está falando besteira, você não se sente obrigado a participar. Você observa, você fica em silêncio. E as pessoas começam a se perguntar, o que ele está pensando? Por que ele não está reagindo? De repente, sua opinião vale mais que a de todos os outros. Aqui está o que acontece quando você domina a indiferença seletiva. As pessoas começam a competir pela sua atenção. Elas percebem que você não está disponível para qualquer um, e isso te torna raro. Elas percebem que você não precisa delas, e isso te torna desejado. Elas percebem que você não se curva, e isso te torna intocável. Antes você era aquele que sempre estava lá, sempre pronto, sempre tentando agradar. Depois você se torna aquela presença misteriosa que as pessoas querem decifrar. Antes você mendigava a atenção. Depois você controla quem tem acesso a você.
Mas atenção, esse segredo só funciona se você realmente tiver algo sendo construído nos bastidores. Se você está apenas fingindo estar ocupado enquanto assiste Netflix, você não é raro, você é patético. Indiferença seletiva funciona quando vem de alguém que genuinamente não tem tempo para futilidades, porque está ocupado se tornando excepcional. Então a pergunta é: você vai continuar sendo aquele que está sempre disponível, sempre esperando, sempre mendigando migalhas de atenção? Ou você vai se tornar aquele que escolhe onde sua energia vai, que valoriza seu próprio tempo acima da aprovação dos outros? Agora eu quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Minha atenção é o meu poder. Mas espera, porque o segundo segredo é ainda mais cruel. Que é sobre algo que você faz todos os dias sem perceber que está matando seu poder social. Segredo número 2. O poder da vulnerabilidade zero. Deixe eu adivinhar. Você cresceu ouvindo que precisa ser autêntico, vulnerável, aberto, que precisa compartilhar seus problemas, suas inseguranças, suas dores, que as pessoas vão te respeitar mais se você mostrar seu lado humano. E você acreditou. Você abriu seu peito, expôs suas feridas e esperou que as pessoas te abraçassem com empatia. E o que aconteceu? Elas te usaram. Jogaram suas confissões na sua cara. Te viram como fraco, como alguém quebrado. E pior, perderam completamente o respeito por você. Aqui está a verdade brutal. Vulnerabilidade não gera respeito, gera pena. E pessoas que sentem pena de você nunca vão te ver como intocável. Elas vão te ver como alguém que pode ser manipulado, controlado, descartado. Porque no fundo, no nível mais primitivo das interações sociais, as pessoas não respeitam quem se expõe. Elas respeitam quem se protege. Pensa nas pessoas que você mais admira, aquelas que entram em qualquer ambiente e comandam a sala sem falar uma palavra. Elas reclamam da vida, contam suas tragédias pessoais, pedem conselhos sobre relacionamentos fracassados. Não, elas são fortalezas impenetráveis. Você não sabe o que está acontecendo dentro delas. E é exatamente por isso que você as respeita. Maquiavel observou isso há séculos. Aquele que menos confia é o menos enganado. Ele estava falando de proteção emocional. Quanto menos você revela, menos munição você dá para seus inimigos. E todo mundo é um inimigo em potencial até provar o contrário. Vulnerabilidade zero não significa que você não tem problemas. Significa que você entende que seus problemas são seus, não do mundo. Significa que você resolve suas batalhas nos bastidores, longe dos olhos do público. Quando as pessoas te veem, elas veem o resultado, não o processo. Deixa eu te mostrar como isso funciona. Você está passando por um momento difícil. Perdeu o emprego, terminou um relacionamento, está quebrando financeiramente. O que a pessoa comum faz? Posta nas redes sociais, desabafa com qualquer um, transforma sua dor em entretenimento público. E as pessoas reagem com emojis de coração, mas por dentro te marcaram como fraco. O que a pessoa intocável faz? Ela some, resolve o problema na sombra, e quando reaparece transformada, mais forte, mais perigosa. As pessoas perguntam: onde você estava? E ela responde: ocupado. Nada mais. Nenhuma história dramática. Apenas o resultado. E isso gera respeito absoluto. Outro exemplo. Você está em uma conversa e alguém te pergunta algo pessoal. A pessoa comum responde com um monólogo sobre seus sentimentos. A pessoa intocável sorri e diz: está tudo sob controle. E muda de assunto. Ela não nega que existe algo, mas não dá detalhes. Ela mantém a fortaleza fechada. Aqui está o que acontece quando você domina a vulnerabilidade zero. As pessoas param de te ver como alguém que precisa de ajuda e começam a te ver como alguém que oferece soluções. Param de te tratar como igual e começam a te tratar como superior. Param de tentar te consertar e começam a tentar te impressionar. Antes, você era um livro aberto que qualquer um podia ler e descartar. Depois você se torna um mistério que as pessoas querem desvendar, mas nunca conseguem. Antes, você compartilhava tudo e não recebia nada. Depois você compartilha nada e recebe tudo. Respeito, admiração, intriga. Vulnerabilidade zero não é construir muros por trauma. Não é se fechar porque você foi ferido. Isso é covardia emocional. Vulnerabilidade zero é uma escolha estratégica. É você decidir conscientemente:
que sua vida privada é sagrada, que suas lutas são suas lições, que seu processo não é conteúdo para consumo público. Então te pergunto, você vai continuar sendo aquele que transforma sua vida em espetáculo público, que mendiga validação através da exposição? Ou você vai se tornar uma fortaleza, um enigma, alguém que as pessoas respeitam porque não conseguem decifrar? Agora eu quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Minha vida privada é meu poder. Mas espera, porque o terceiro segredo é sobre algo que você faz para tentar ganhar respeito, mas que na verdade te torna completamente descartável. Segredo número 3. A gentileza como arma, não como fraqueza. Você provavelmente está confuso agora. Eu passei os últimos minutos te dizendo para ser indiferente, para não se expor, para construir muros. E agora eu vou te falar sobre gentileza. Mas aqui está o segredo que separa os socialmente intocáveis dos socialmente invisíveis. Gentileza não é bondade. Gentileza é estratégia. A maioria das pessoas é gentil por medo. Medo de conflito. Medo de rejeição. Medo de serem vistas como ruins. Elas sorriem quando querem gritar. Concordam quando querem discordar. Ajudam quando querem recusar. E as outras pessoas sentem isso. Sentem o desespero por trás da gentileza, a necessidade de aprovação, a fraqueza disfarçada de bondade. E perdem todo o respeito. Mas existe outro tipo de gentileza. A gentileza do rei. A gentileza de quem não precisa ser gentil, mas escolhe ser porque isso serve a um propósito maior. Essa gentileza não vem do medo, vem do poder. E quando você domina essa gentileza, você se torna uma das pessoas mais perigosas socialmente. Maquiavel entendia isso. Um príncipe prudente não pode nem deve manter a palavra dada quando isso se voltar contra ele e quando as razões cessarem de existir. O que ele está dizendo? Que bondade incondicional é suicídio, mas bondade calculada é dominação. Pensa naquela pessoa que está sempre disponível, sempre ajudando, sempre fazendo favores. Ela acha que está construindo uma rede de apoio, mas a verdade é que ela está sendo usada. As pessoas pegam o que querem dela e depois somem. Porque gentileza sem limites não gera gratidão, gera exploração. Agora pensa naquela pessoa que raramente ajuda, mas quando ajuda, muda vidas. Quando ela oferece um favor, é devastador na sua efetividade. Quando ela dá um conselho, ele vale ouro. Por quê? Porque essa gentileza é escassa, é estratégica, é poderosa. Não vem do desespero por aceitação. Vem da escolha consciente de investir energia onde ela vai retornar multiplicada. Exemplos práticos. Você tem aquele colega que sempre te pede ajuda. Todo dia uma coisa. A pessoa fraca diz sim para tudo e depois reclama. A pessoa intocável diz não 9 vezes. Mas na 10ª, quando o pedido realmente importa, quando pode gerar aliança estratégica, ela não só ajuda, como destrói o problema completamente. E aquele colega nunca esquece, porque aquela ajuda não foi obrigação, foi escolha. E escolhas têm valor. Outro exemplo, você está em um jantar e alguém está sendo desrespeitoso com o garçom. Todo mundo fica desconfortável, mas ninguém fala nada. A pessoa intocável age. Ela vira para o garçom e diz: "Obrigado pelo seu trabalho. Você está fazendo um ótimo serviço." Pronto. Ela não confrontou o agressor diretamente, mas deixou claro onde ela está. E todo mundo na mesa sentiu o peso daquele gesto. Ela não pregou moral, demonstrou caráter. E caráter silencioso é infinitamente mais poderoso que indignação barulhenta. Aqui está o que acontece quando você domina essa gentileza estratégica. As pessoas nunca sabem quando esperar algo de você, mas quando você age, elas são completamente impactadas. Você não é previsível, você é memorável. Você não é explorado, você é respeitado, porque sua gentileza não vem de fraqueza, vem de força. Não vem de necessidade, vem de escolha, e isso te torna intocável. Antes você era gentil com todo mundo e ninguém te valorizava. Depois você é gentil estrategicamente e as pessoas brigam pelo seu apoio. Antes sua bondade era esperada. Depois sua bondade é um presente raro que as pessoas guardam como tesouro. Mas atenção, isso só funciona se você realmente tiver poder para doar. Se você não tem recursos, habilidades, conexões, conhecimento, sua gentileza estratégica é apenas ilusão. Você precisa primeiro se tornar alguém valioso.
Só então sua gentileza seletiva se torna uma arma. Então te pergunto, você vai continuar sendo aquela pessoa que diz sim para tudo e é explorada por todos? Ou você vai se tornar aquele que escolhe onde sua bondade é aplicada, que transforma gentileza em estratégia, que entende que o verdadeiro poder não está em ser bonzinho o tempo todo, mas em ser devastadoramente gentil no momento exato? Agora eu quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Minha gentileza é uma escolha, não uma obrigação. Mas espera, porque o quarto segredo vai te mostrar por que você está sendo esquecido mesmo quando está presente e como você pode se tornar inesquecível com uma mudança brutal na forma como você se comunica. Segredo número 4. O silêncio que comanda as salas. Você fala demais. Eu sei que dói ouvir isso, mas é a verdade. Você explica demais, justifica demais, preenche cada segundo de silêncio com palavras desnecessárias. Você acha que quanto mais você fala, mais você existe. E é exatamente o contrário. Aqui está a realidade brutal. Pessoas que falam demais são esquecidas. Pessoas que explicam demais são ignoradas. Pessoas que precisam preencher todo o silêncio são vistas como desesperadas, porque o poder verdadeiro não está nas palavras que você diz, está nas palavras que você escolhe não dizer. Pensa nas pessoas mais poderosas que você conhece. Elas falam o tempo todo, disputam atenção em conversas, se justificam quando alguém discorda. Não, elas falam pouco, mas quando falam, todos param para escutar. Elas criam silêncios desconfortáveis que forçam os outros a se exporem. Elas observam enquanto todo mundo se queima, tentando impressionar. E no final são elas que saem com todo o poder. Maquiavel já sabia disso. Os homens geralmente julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Cada um vê aquilo que você parece ser. Poucos sentem o que você realmente é. Se você fala muito, você parece fraco, ansioso, inseguro. Se você fala pouco, você parece poderoso, controlado, perigoso. E percepção é tudo. Você está preso nessa armadilha porque tem medo do silêncio. Você acha que, se não estiver constantemente provando seu valor com palavras, as pessoas vão esquecer que você existe. Que essa necessidade compulsiva de falar te torna previsível, manipulável, esquecível. Mas quando você domina o silêncio, tudo muda. Você está em uma reunião e alguém faz uma pergunta direta. A pessoa comum responde imediatamente, com explicação longa e cheia de justificativas. A pessoa intocável, ela para. Olha para a pessoa, espera 3, 4, 5 segundos e então responde com uma frase curta, direta, sem rodeios. Aquele silêncio antes da resposta criou tensão. E tensão é poder. Outro exemplo. Alguém te critica em público. Fala algo para te provocar, te diminuir, te testar. A pessoa comum reage na hora. Ela se defende, contra-ataca, entra no jogo e perde. Porque quem reage está sendo controlado. A pessoa intocável, ela olha para a pessoa, sorri levemente e não diz nada. Absolutamente nada. Ela deixa o silêncio falar e aquele silêncio diz: você não vale nem minha resposta. E a pessoa que tentou provocar fica completamente desarvorada. Mais um. Você está em uma conversa em grupo e todo mundo está falando, disputando atenção, tentando ser o mais interessante. A pessoa comum entra na disputa, fala alto, interrompe, compete e se perde no ruído. A pessoa intocável, ela fica quieta, observa, deixa todo mundo se queimar. E depois, quando todos já falaram, quando já gastaram toda a energia, ela fala uma única frase, curta, precisa, devastadora, e todos param para escutar. Aqui está o que acontece quando você domina o silêncio. As pessoas começam a prestar mais atenção em você quando está quieto do que nos outros quando estão falando. Elas começam a se perguntar o que você está pensando, por que você não está reagindo, o que você sabe que elas não sabem. Você se torna um enigma, e enigmas são irresistíveis. Antes você era aquele que falava sem parar e ninguém prestava atenção. Depois, você se torna aquele que fala pouco, mas todos memorizam cada palavra. Antes você preenchia silêncios porque tinha medo deles. Depois você cria silêncios porque entende o poder deles. Mas tem algo crucial. Silêncio poderoso não é timidez. Não é você ficar quieto porque tem medo de falar, porque não sabe o que dizer, porque está inseguro. Isso é fraqueza.
Silêncio poderoso é você escolher conscientemente não desperdiçar palavras. É entender que cada vez que você abre a boca, você está gastando capital social. E capital social não se desperdiça com banalidades. Silêncio não é ausência de comunicação, é comunicação amplificada. Quando você olha alguém nos olhos e não diz nada, você está dizendo tudo. Quando alguém te ataca e você não responde, você está respondendo. Você não é importante o suficiente. Quando todo mundo está falando e você está quieto, você está dizendo, eu não preciso provar nada. Então te pergunto, você vai continuar sendo aquele que fala sem parar e é esquecido em segundos? Ou você vai se tornar aquele cuja presença silenciosa pesa mais do que o discurso de 10 pessoas? Agora eu quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Meu silêncio é meu domínio. Mas espera, porque o quinto e último segredo é o mais brutal de todos. E é sobre algo que você provavelmente nunca vai ter coragem de fazer. Mas que se fizer, vai te tornar completamente intocável. Segredo número 5. A crueldade de abandonar quem te diminui. Este é o segredo que separa os fortes dos fracos. O segredo que a maioria das pessoas nunca vai ter coragem de aplicar. Porque é fácil ser indiferente com estranhos. É fácil ser seletivo com sua vulnerabilidade. É fácil usar gentileza como arma e dominar silêncios. Mas cortar pessoas da sua vida, pessoas que você conhece há anos, pessoas que dizem te amar, pessoas da sua própria família, isso exige uma crueldade que poucos possuem. E é exatamente essa crueldade que te torna intocável. Aqui está a verdade que vai destruir suas ilusões. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se você passa tempo com pessoas medíocres, você se torna medíocre. Se você passa tempo com pessoas que reclamam, você se torna um reclamador. Se você passa tempo com pessoas que te diminuem, te criticam, te sugam energia, você nunca vai se tornar intocável. Você vai continuar sendo mais uma vítima do ambiente que você escolheu tolerar. Quantas pessoas na sua vida te puxam para baixo? Quantas te criticam disfarçando de preocupação? Quantas celebram seus fracassos mais do que seus sucessos? Quantas te fazem sentir culpado por querer crescer, por querer mais, por querer ser excepcional? E quantas dessas pessoas você ainda mantém porque tem medo de ser visto como frio, como cruel, como arrogante? Maquiavel não tinha ilusões. Não se deve jamais permitir que um distúrbio continue para evitar uma guerra, porque não a evitará, mas apenas a adiará para a sua desvantagem. Manter pessoas tóxicas na sua vida, pensando que está evitando conflito, é uma ilusão. Você não está evitando nada. Você está apenas escolhendo uma morte lenta, ao invés de um corte cirúrgico. Por que você não consegue cortar essas pessoas? Primeiro, medo da solidão. Você acha que se cortar quem te puxa para baixo, vai ficar sozinho, e você prefere ter companhia medíocre do que enfrentar o vazio. Segundo, medo da culpa. Essas pessoas vão te fazer sentir que você é o vilão, o ingrato, o egoísta. Terceiro, medo da opinião dos outros. Como ele abandonou a família? Como ela cortou os amigos de infância? E você prefere manter aparências do que construir poder. Mas aqui está o que você precisa entender. Solidão temporária é melhor que companhia destrutiva. Culpa fabricada é melhor que uma vida desperdiçada. E a opinião de pessoas medíocres sobre suas escolhas é completamente irrelevante. Exemplos práticos. Você tem aquele amigo que toda vez que você conta sobre um projeto novo, sobre uma conquista, ele diz, mas você tem certeza? Não é muito arriscado. Ele não está te protegendo. Ele está te sabotando, porque o sucesso dele depende de você permanecer no mesmo nível. E você mantém essa amizade porque vocês têm história juntos. História não paga contas. História não te torna intocável. Corta outro exemplo. Você tem aquele familiar que toda vez que se encontra com você, ele te lembra dos seus fracassos passados. Lembra quando você tentou aquilo e não deu certo? Você sempre foi meio desorganizado, né? Ele faz isso disfarçado de realismo, de preocupação. Mas o que ele realmente está fazendo é te manter na caixa onde ele te colocou. Porque se você sair dessa caixa, ele vai ter que confrontar o próprio fracasso dele. Família que te diminui não é bênção, é maldição. Corta. Aqui está o que acontece quando você tem coragem de abandonar quem te diminui. Primeiro, você sente o vazio.
e o vazio dói. Você questiona se fez a coisa certa. Você sente a culpa. Você enfrenta a solidão. Mas então algo mágico acontece. Você começa a respirar. Você começa a ter energia que antes estava sendo drenada por pessoas que não mereciam sua presença. E você percebe que você não está sozinho. Você está livre. E quando você está livre, você atrai pessoas diferentes. Pessoas que celebram seu crescimento, que te desafiam a ser melhor, que te respeitam. Você para de ser a pessoa que tolera qualquer companhia e se torna a pessoa que escolhe cuidadosamente quem tem acesso ao seu tempo, sua energia, sua vida. E isso te torna intocável. Antes você estava cercado de pessoas, mas se sentia invisível. Depois você está seletivo e se torna inesquecível. Antes você mantinha relações tóxicas por medo da solidão. Depois você entende que estar sozinho em excelência é melhor que estar acompanhado na mediocridade. Cortar pessoas não é jogar fora relacionamentos no primeiro conflito. Não é abandonar todo mundo que discorda de você. Isso é imaturidade. Cortar pessoas é um ato cirúrgico. É identificar quem está genuinamente investido no seu fracasso, quem se alimenta da sua estagnação, quem precisa que você permaneça pequeno. E então, sem drama, sem explicações longas, você simplesmente remove essas pessoas da sua vida. Você não precisa fazer um discurso. Você não precisa mandar uma mensagem explicando. Você simplesmente para. Para de atender ligações. Para de aceitar convites. Para de investir energia. Você só corta. E quando eles percebem, já era. E às vezes você vai ter que cortar pessoas que você ama. Pessoas que você desejaria que fossem diferentes, mas elas não são. E você vai ter que escolher, elas ou você. E se você escolher ser intocável, a resposta é óbvia. Então te pergunto, você vai continuar tolerando qualquer pessoa porque tem medo de ficar sozinho? Ou você vai ter a coragem de fazer o corte cirúrgico, de abandonar quem te diminui, de entender que você não precisa de muitas pessoas, você precisa das pessoas certas? Agora eu quero que você deixe esta afirmação nos comentários. Eu escolho minha evolução acima de qualquer relação. E agora vem a parte final. A parte onde você decide quem você vai ser daqui para frente. Então aqui estamos. Você acabou de receber 5 segredos que a maioria das pessoas nunca vai ter coragem de aplicar. 5 princípios cruéis que separam os invisíveis dos intocáveis. E agora você precisa tomar uma decisão. Você aprendeu sobre a indiferença seletiva, sobre como sua atenção é seu poder. Você entendeu sobre vulnerabilidade zero, sobre como expor suas fraquezas não gera respeito, gera exploração. Você descobriu como transformar gentileza em arma. Você dominou o silêncio que comanda salas. E você enfrentou a verdade mais brutal. Às vezes, você precisa abandonar quem te diminui, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Esses não são conselhos para pessoas que querem ser amadas por todo mundo. Esses são princípios para pessoas que querem ser respeitadas, admiradas, lembradas. Para pessoas que entendem que ser socialmente intocável não é sobre ter muitos amigos, é sobre ter o tipo certo de presença. É sobre entrar em qualquer ambiente e as pessoas sentirem que você é diferente, que você opera em outro nível, que você não pode ser manipulado, usado ou esquecido. Mas aqui está a verdade final. Conhecimento sem ação é ilusão. Você pode ter assistido este vídeo inteiro, pode ter concordado com cada palavra, pode ter sentido a energia de cada princípio. Mas se amanhã você acordar e continuar sendo a mesma pessoa, respondendo mensagens em segundos, se expondo para qualquer um, sendo gentil por medo, falando demais, tolerando pessoas que te diminuem, então nada disso importou. Você apenas consumiu conteúdo. Você não se transformou. A transformação exige morte. A morte de quem você era. A morte da sua necessidade de aprovação. A morte do seu medo de solidão. A morte da sua versão fraca, que prefere ser amada por todos do que respeitada por poucos. E morte dói. Mas do outro lado da morte está o renascimento. E você renasce intocável. Agora eu quero que você faça 3 coisas. Primeiro, se este vídeo te mostrou algo que você nunca tinha visto dessa forma, deixa o like, porque esse like é uma declaração. Eu estou pronto para mudar. Segundo, compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Não com todo mundo, mas com aquela pessoa específica que está presa nas mesmas armadilhas que você estava.
e tem potencial para ser intocável. Terceiro, se inscreve no canal porque o que você viu aqui hoje é só o começo. Nos próximos vídeos eu vou te mostrar como aplicar poder maquiavélico em negociações, relacionamentos, carreira, dinheiro. E agora eu quero que você deixe uma última afirmação nos comentários. Eu sou socialmente intocável. Minha presença é meu poder. E lembra, você não precisa de muitas pessoas ao seu lado. Você precisa ser o tipo de pessoa que atrai as pessoas certas. E as pessoas certas não aparecem para quem é comum. Elas aparecem para quem é raro, para quem é seletivo, para quem é poderoso, para quem é intocável. A escolha sempre foi sua. Continuar invisível ou se tornar inesquecível. Continuar sendo usado ou começar a ser respeitado. Continuar mendigando aprovação ou começar a comandar presença. O mundo não vai mudar para você. Você é quem precisa mudar para o mundo. E essa mudança começa agora. Nos vemos no próximo vídeo. E quando nos encontrarmos de novo, eu espero que você já tenha começado a aplicar esses segredos. Porque teoria sem prática é conhecimento morto. E você não está aqui para acumular conhecimento morto. Você está aqui para se tornar socialmente intocável.